estrogênio inibem a liberação de GnRH, FSH e LH. Só que vocês vão ver que níveis altos do estrogênio, ele vai promover um feedback positivo, estimulando a liberação de LH. Como assim, você não entendi nada? Vê só, o estrogênio em baixas doses, o estrogênio em baixas e moderadas doses, eles vão fazer feedback negativo. Samuel, o que é feedback negativo? Volte e assiste a aula de endócrino. Volte lá agora e assista a aula de endócrino, porque não é possível você estar aqui nesse exato momento e não saber mais o que é um feedback negativo, tá bom? Então, se você não sabe, volte lá e revise endócrino por completo para depois voltar para essa aula aqui. Faça esse favor, por gentileza. Mas vem comigo. Inicialmente, os estrogênios eles fazem feedback negativo sobre o FSH, sobre o LH, sobre o GnRH, certo? Geralmente é isso que acontece. Mas quando nós alcançamos um nível elevado de estrógeno, o que era para ser um feedback negativo vai se transformar em um feedback positivo. Então, estrógeno em altos níveis vai fazer o quê? Vai estimular um feedback positivo sobre o FSH e o LH. Ah, Samuel, então isso aqui, guarda. Guarda, já vai fazer sentido essa informação que eu estou falando. A inibina aqui, que também é produzida, ela inibe a liberação de FSH. A relaxina, ela inibe as contrações da musculatura lisa uterina. Durante o trabalho de parto, ela aumenta a flexibilidade da sínfise púbica e dilata o colo do útero. A progesterona estimula as glândulas endometriais a secretar glicogênio e lipídios, que vão servir como fonte inicial de nutrientes para o óvulo fertilizado ocorrer a implantação. Ah, Samuel, é por isso que na fase lútea, quando nós temos lá uma maior ação lá da progesterona, o endométrio ele vai ficar com aquelas características, com as glândulas tortuosas, vai ficar um endométrio bem espesso, com a camada funcional bonita, pronta para... por causa do progesterona, isso aí. Então ele estimula essas glândulas endometriais a secretar glicogênio, lipídio, e níveis elevados inibem a liberação de GnRH e de FSH e de LH. Tá bom, Samuel. Ok. Isso aqui foi o início. Nós vamos bater na tecla aqui 1000 vezes até tu aprender isso aqui na ponta da língua. Mas é só o início. Isso daqui é tudo que eu acabei de explicar lá em cima. Pausa e lê. Tu não pausou, né? Pausa e lê. Volta lá. Tá. Para quem pausou e leu, vamos agora iniciar a falar sobre o ciclo menstrual. O primeiro ponto que nós iniciamos aqui é conversando sobre a fase menstrual. A fase menstrual, em um ciclo, nós estamos considerando a partir de agora um ciclo de 28 dias, tá? E a fase menstrual, ela corresponde aí geralmente do dia 1 ao dia 5, tá bom? Então, num ciclo de 28 dias, começando hoje no dia 1, a fase menstrual, ela vai variar aí do dia 1 até o dia 5. E aí você já sabe, fase menstrual. Se eu tenho fase menstrual, é porque eu tenho uma baixa na progesterona. Então, a baixa da progesterona me levou a uma descamação endometrial. As prostaglandinas, elas fizeram vasoconstrição das arteríolas espiraladas, ok? Após isso acontecer, se eu tenho vasoconstrição das artérias que irrigavam aquela região, o epitélio funcional, não o basal, o funcional, ele vai tender a fazer o quê? Vai tender a morrer, vai tender a descamar. Então, a fase menstrual, o início dela, se nós estamos falando de um ciclo, pessoal, isso é um ciclo, tá? Fase menstrual, fase folicular, fase luteal. Isso é um ciclo, tá? Vejam isso como um ciclo. Na fase menstrual, nós temos baixos níveis de estrogênio e progesterona.
nós temos baixos níveis de estrogênio e progesterona. Por que que isso acontece, Samuel? Porque o corpo lúteo, ele parou de secretar estrogênio e progesterona, parou de secretar principalmente lá a progesterona. E a queda na progesterona, a queda nos níveis de progesterona vai levar o quê? Vai levar à menstruação. Então, no final da fase luteal, quando tu tem uma queda nos níveis de progesterona, tem uma baixa também nos níveis de estrogênio, porque o teu corpo lúteo não permaneceu lá viável, uma vez que nós estamos considerando que não houve a fecundação, não houve fertilização, e aí o corpo lúteo não foi mantido, ele vai ser degenerado. Se ele é degenerado, o que é que acontece? Vai ter baixos níveis de progesterona, vai ter baixos níveis de estrogênio, e nós vamos iniciar onde agora? Na fase menstrual. Então, viram que a fase menstrual, ela é resultado da fase luteal, de quando cai lá no final, só no final da fase luteal, quando no final da fase luteal, tu tem baixos níveis de progesterona, baixos níveis de estrógeno. Aí nós iniciamos aqui com a fase menstrual. Então, fase menstrual é a fase que nós vamos ter a descamação do epitélio endometrial, tá bom? Então, o que é que vai acontecer no útero? No útero vai ocorrer o fluxo menstrual. Então, vai sair sangue, líquido tecidual, muco, células epiteliais descamadas. A causa disso daqui é pela queda dos níveis de progesterona e estrógenos que estimulam a liberação de prostaglandinas. Então, a baixa nos níveis de estrogênio, baixa nos níveis de progesterona, vão levar à secreção de prostaglandinas. As prostaglandinas vão fazer a constrição dos ramos hélices das arteríolas espiraladas uterinas, levando à privação de oxigênio e o quê? E morte celular. A camada funcional e a compacta. Isso aqui é de quem? De qual livro? Que eu falei para vocês? Tortora. Porque como isso aqui é a parte de fisiologia, e a parte que eles costumam cobrar de vocês de fisiologia é Tortora, trouxe as informações do Tortora, tá bom? Então aqui, ó, a camada funcional e a camada compacta, ela descamam por inteiro, resta apenas a camada basal. Então a espessura endometrial, ela tende a estar fininha aqui nessa fase menstrual, tá? Então, isso daqui é os eventos que ocorrem no útero. Esses aqui são os eventos que ocorrem no útero, tá? Só que veja só. Lembrando mais uma vez, essa aula aqui é muito interligada com o sistema endócrino. Então, se você não lembra do sistema endócrino, você tem que pausar, revisar os conteúdos do sistema endócrino para tu continuar a entender isso daqui 100%. Porque senão eu tenho que dar duas aulas, eu tenho que dar uma aula de endócrino e tenho que dar uma aula de sistema reprodutor. Por isso que as aulas são sequenciais, né? Então, vem comigo aqui. O que é que acontece? Isso daqui foi o que ocorreu no útero, tá, Samuel? E o que que está ocorrendo nos ovários? O que que acontece normalmente quando nós temos baixos níveis de estrogênio e baixos níveis de progesterona? O que que o FSH e o LH eles vão começar a fazer? Eles vão começar, principalmente nessa primeira fase, vão começar a responder aumentando, né? Se eu tenho baixos níveis de estrogênio, baixos níveis de progesterona, inicialmente quem vai agir aqui principalmente, que vai começar a ser aumentado. Opa, o FSH vai precisar aumentar. Por quê? Porque eu tenho baixo estrógeno, tenho baixo progesterona. Então o FSH vai lá, opa, tá na hora de eu voltar para o meu trabalho, tá na hora de eu voltar aqui para o meu ciclo, né? Então o FSH começa a aumentar. Então, o que, que vai estar ocorrendo no ovário aqui nessa fase menstrual? Sobre a influência do FSH, os folículos primordiais vão começar novamente a se desenvolver em folículos primários, folículos secundários, folículo, entendeu? Então, no ovário, desde a fase menstrual aqui, o que é que vai ocorrer? Nós vamos ter sob o estímulo do FSH, os folículos iniciando seu processo de desenvolvimento, tá bom? Então, vejam só aqui, ó, nos hormônios hipofisários, nós teremos aqui o FSH começando a entrar em ação, para que, Samuel? Para lá nos ovários estimularem os folículos a se desenvolverem. E por que que a gente quer que esses folículos se desenvolvam? Porque somente um vai ser escolhido, que é o folículo lá de Graaff, ou o folículo mais maduro, né, o topzão, que vai ser liberado na ovulação. Então, a gente precisa que os folículos entrem lá no processo de
maturação. Tá bom, Samuel, entendi. Então, na fase menstrual, nós vamos ter o quê? A descamação endometrial, devido às prostaglandinas, devido ao final da fase lútea, eu ter tido uma queda nos meus níveis de progesterona. Entendi. Mas agora, como eu tenho baixo estrogênio e baixa progesterona, os meus hormônios, né, o meu FSH, ele vai começar a trabalhar. E aí ele vai começar a trabalhar para quê? Para estimular as tuas células nos ovários, teus folículos ovarianos, a se desenvolverem. Tá bom, Samuel, entendi. Então, vamos começar a desenvolver aqui nos teus ovários as tuas células foliculares. Mas vejam só, a quantidade aqui de estrogênio a sendo secretada aqui, ó, ainda está sendo um pouquinho, porque eu tô começando a desenvolver os meus folículos, certo? Então eles estão trabalhando, os meus folículos eles estão trabalhando agora produzindo estrogênio. Então o folículo produz estrogênio sobre estímulo de quem? Sobre estímulo do FSH, porque o FSH se liga lá nas células granulosas, estimulando a aromatase, que converte androgênio em estrogênio. Então, se o FSH ele começa a aumentar aqui nessa primeira fase, o que é que vai acontecer? Eu vou começar aqui a secretar estrogênio, tá bom? E por que a progesterona, que é essa verdinha aqui, tá baixa, Samuel? Porque quem é que produz a progesterona? É o corpo lúteo, né? E eu ainda estou passando aqui, ó, pelo processo de desenvolvimento do meu folículo ovariano. Eu ainda não tenho corpo lúteo aqui ainda, tá? O que tinha sido formado se degenerou no final da fase luteal. Então, nós apenas estamos organizando, pessoal, em gráfico, isso daqui que nós conversamos, olha. É isso daqui que nós conversamos. Nós estamos analisando esse aspecto ovariano. O que está acontecendo no ovário, tá bom? Então vem comigo. Não desiste não, tu vai entender. Eu dou minha palavra a você que você vai entender isso daqui. Tá, Samuel, essa foi a primeira parte. Na fase menstrual, aqui eu tenho os hormônios hipofisários. Quem tá mais altinho aqui inicialmente é o FSH. Nos hormônios ovarianos aqui, ó, eu tenho um aumentozinho inicial do estradiol, do estrogênio. E o meu endométrio aqui, nesses primeiros 5 dias aqui, o bichinho, né? Ele tá menstruando, né? Tá menstruando. Ok, Samuel, entendi. E a próxima fase? A próxima fase corresponde do dia 6 ao dia 13 e corresponde à fase pré-ovulatória. Então, a fase pré-ovulatória, já está falando, é a fase que ocorre antes da ovulação. Tá aqui, ó, ovulação é esse evento central aqui, ó. Ovulação é esse evento central. Então, a fase pré-ovulatória é a que precede a ovulação. E aí, nos ovários, nós vamos observar a fase folicular, enquanto que no útero, nós vamos observar a fase de crescimento, ou a fase proliferativa, tá? Então, veja só, na fase pré-ovulatória, observando os ovários, nós estaremos falando da fase folicular, certo? Enquanto que no útero, eu estarei observando lá o meu útero aqui, ó, na sua fase de crescimento, na sua fase proliferativa. Então, o que acontece? A fase pré-ovulatória é o período entre o fim da menstruação e a ovulação. Essa é a fase de duração mais variável entre as mulheres, tá bom? E aí, o que acontece nos ovários? Vem aqui comigo, presta atenção. Nós falamos que aqui no início, nós tivemos um estímulo do FSH, e os meus ovários, eles começam a secretar estrogênio, estradiol. Então vejam só aqui, ó, estrogênio sendo produzido pelas minhas células foliculares começam a aumentar, começam a aumentar, começam a aumentar. Só que veja só, as tuas células ovarianas, elas secretam somente estrogênio? Tem também inibina, né? E a inibina, ela inibe a secreção de FSH. E aí, ó, veja só, nós temos aqui, ó, um aumento no nível de estrogênio aqui, inicialmente, e aí nós ainda temos aqui, ó, a inibina diminuindo aqui a secreção de FSH. E até mesmo por uma regulação de feedback negativo, né? Nós estamos aumentando aqui, ó, as concentrações médias, as concentrações baixas e médias de estrogênio fazem feedback negativo, onde fazem feedback negativo lá em cima, lá no FSH. Então, por isso que o FSH aqui ele tende a estar mais baixo.
E aí lembra para vocês que eu falei lá sobre que o folículo de Graaff, né? Ele era o dominante porque ele era mais sensível a FSH? Lembra para vocês que eu falei isso? E aí é justamente isso que garante que somente um folículo seja ovulado. Por quê? Porque se eu só tenho um lá que foi maturado, porque quem matura não é o FSH? E um folículo lá, ele ganhou destaque. Um folículo lá tinha mais receptores de FSH. Então, esse folículo que tem mais receptores de FSH, ele consegue continuar aumentando o seu tamanho, mesmo com o FSH mais baixo. Por que, Samuel, que isso acontece? Porque eles têm mais receptores de FSH, eles são mais sensíveis ao FSH. E aí, por eles serem mais sensíveis ao FSH, aquele folículo de Graaff, ele continua crescendo, mesmo com o estímulo menorzinho aqui de FSH. Entenderam a lógica da coisa? Ai, Samuel, eu me perdi já. Não, eu apenas te expliquei uma frase que eu tinha te dito lá em cima no início da aula, sobre os folículos de Graaff, que são os folículos que se maturaram, que alcançaram o grau máximo de maturação, serem os folículos mais sensíveis, né? Eles são mais sensíveis justamente porque eles têm mais receptores de FSH, e aí mesmo em quantidades menores, eles continuam crescendo. E aí por isso que a gente só seleciona um folículo para ser ovulado, porque é um folículo lá, que é o folículo dominante, é o folículo de Graaff, que ele resiste ele continua a crescer, ele continua se maturando, mesmo com os níveis de FSH aqui estando mais baixos inicialmente. Tá bom? Então vejam só aqui, prestem atenção. Nós passamos pela fase menstrual. Na fase menstrual, nós tínhamos aqui, ó, um aumento aqui na secreção, né, de FSH, e esse FSH aqui estimula as minhas células ovarianas, né, estimula os meus folículos a secretarem o estrogênio, né? E aí a gente passa a secretar o estrogênio. Então, passa a secretar estradiol, aumenta. E aí esse estradiol aqui que nós estamos secretando, eles vão fazendo um pouquinho de feedback negativo aqui durante a fase folicular, lá nos hormônios hipofisários. Então, o aumento, concentrações pequenas e médias de estrogênio, faz um feedback negativo aqui sobre o FSH, né? Ok, Samuel, eu entendi. Só que veja só, eu tenho um aumento de estrogênio, né? Isso aqui acontecendo lá nos ovários. No endométrio, o que é que vai estar acontecendo? Lembra que eu falei para vocês? O endométrio, ele começa a se desenvolver com o estímulo do estradiol. Então, aquelas camadas funcionais, elas começam a crescer, elas começam a se proliferar nessa fase aqui. Por quê? Porque eu tenho um aumento nos níveis de estrogênio. Então você consegue entender que isso aqui está tudo interligado com o que nós falamos no início da aula, com a função de cada um desses hormônios que estão sendo secretados. Então veja só aqui, ó, me acompanha aqui, ó. A fase pré-ovulatória corresponde ao evento que ocorre do final da menstruação antes da ovulação. Nos ovários, o que é que vai ocorrer? É a fase folicular. Os folículos secundários, eles começam a secretar os estrogênios e a inibina. Aproximadamente no dia 6, o folículo secundário torna-se o folículo dominante. E por que nós formamos um folículo dominante aqui? Porque ele é mais sensível ao FSH. E aí os estrógenos e as inibinas do folículo dominante diminuem a secreção de FSH. Tá aqui, ó, você viu. Fazendo com que outros folículos degenerem, ou seja, sofram atresia. Então, o cara não, né? A menina, que é uma menininha, né, que tá fazendo esse processo. Então, o folículo lá da menininha fala: eu quero ser grande sozinha, é arrogante mesmo. E aí ela começa a crescer lá e só ela se destaca. O resto, que se dane. Se eu sou sensível ao FSH, eu vou crescer, vou me destacar para que eu ganhe a ovulação. É isso que acontece. Então, os estrogênios e a inibina do folículo dominante diminuem a secreção de FSH, fazendo com que os outros folículos degenerem, fazendo com que os outros folículos sofram a atresia e fazendo com que eu só tenha um único folículo maduro para que seja o quê? Para que seja ovulado. Então, o folículo dominante, ele torna-se o folículo maduro, aumentando a sua produção de estrogênio. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a quantidade de estrogênio que foi secretada, beleza?
Isso aqui é tudo durante a fase folicular, né? E na fase folicular, observando os ovários, e no endométrio, o que que a gente observou? O endométrio agora ele está se proliferando, porque o estrogênio é bonito, né, para o endométrio. Ele favorece a reparação daquela camada funcional. Então, os estrogênios, eles estimulam o reparo do endométrio que tinham sido descamado. Antigamente, na fase menstrual, nós estávamos ali com 2 milímetros de espessura. Já agora não. Na fase de crescimento, na fase proliferativa, as células da camada basal sofrem mitose para produzir novas camadas funcional e compacta. E aí, o endométrio, ele quase que dobra de espessura. Ele vai aí para 2 a 10 milímetros. As glândulas endometriais curtas e as arteríolas espiraladas passam a se desenvolver. Ok, Samuel. Entendi. Então, entendi aqui a fase folicular. Nos hormônios ovarianos, eu vou ter aqui um aumento da secreção de estrógeno. Ok. E tu me disse já que níveis moderados ou baixos de estrogênio fazem aqui um feedback negativo sobre o FSH. Ok, Samuel, entendi até aqui. Tá pegando, né? Tá pegando. Por que que eu tô repetindo toda a vida a mesma coisa? Por quê? Tantararã. Porque nós entramos na fase de ovulação. Depois da fase folicular, por volta do dia 14, ocorre a ovulação. E para que haja a ovulação, o que é que acontece? A frase que tu já decorou. Para que haja ovulação, é necessário um... Responde, responde, responde. Grita aí, para acordar todo mundo. Um pico de LH. Para que haja ovulação, é necessário um pico de LH. Aí nós volta de novo para aquela informação que eu falei para vocês. Estrogênio, em níveis baixos ou moderado, faz feedback negativo sobre o FSH, sobre o LH. Mas o estrogênio, quando ele alcança altas concentrações, ele vai fazer um feedback positivo sobre o LH e sobre o FSH. Viu aqui, ó, o FSH vindo aqui baixinho aqui, ó, e do nada ele deu um pico. Viu o LH aqui baixinho, o LH baixinho, veio aqui, ó, o LH agora fez um pico. Esse pico de LH aqui, o que é que ele faz? Responde para mim. Pausa e responde para mim. O pico de LH ele faz duas coisas. No ovócito primário, ele permite a complementar lá a meiose 1. Ele permite completar a meiose 1 e agora tem um ovócito secundário. E a partir de agora eu também posso ter o quê? A ovulação. Eu rompo aquele folículo lá e eu tenho a ovulação. Então o meu ovócito secundário agora sai recheado com aquelas coronas radiatas dela lá, linda de bonita, vai ser captado pelas fímbrias, e aí ser captado pelas fímbrias, foi captada, passou para os túbulos, para túbulo ovariano, eita, lá vem espermatozoide, penetra a corona radiata, penetra a zona pelúcida, penetrou o ovócito secundário. O ovócito secundário completou a meiose secundária. E agora se transformou em uma ótide. A ótide mais o núcleo do espermatozoide vão se fusionar, vão formar um zigoto. Zigoto agora passa para o estágio de 2 células, estágio de 4 células, estágio de 8 células, estágio de mórula, estágio de balastocisto, chegou na cavidade uterina, implantou no endométrio, começa o desenvolvimento do citotrofoblástico, do cisto trofoblástico. E aí a gente tem o desenvolvimento de uma gravidez. Pegaram a linha de raciocínio? É sequencial, é bonito de se ver. Então, vejam só aqui, ó, durante a fase folicular pré-ovulatória aqui, ó, nós tínhamos um aumento do estrogênio. Aumentando, mas os níveis de FSH e LH aqui estavam baixos, ok. Mas aí o que é que acontece? Quando nós alcançamos uma quantidade limite aqui, ó, topzera máxima de estradiol, o que era negativo fica positivo. O que era negativo, um feedback negativo, agora vira um feedback positivo. Então, o pico aqui, ó, o máximo que a gente alcançou de estradiol, me leva a um pico de LH e um pico de FSH. Ah, Samuel, e por que que aqui, ó, o FSH está menor do que o LH? Por que que está acontecendo isso? Por quê? Por causa da inibina. A inibina, que também é produzida pelas células aqui, ovarianas, pelas células da granulosa, elas também fazem o quê? Feedback negativo sobre o FSH. Por isso que o FSH ele tem um pico, mas é menor. E quem tem um picozão aqui em cima, grandão,
É o LH, porque ele não tem a inibina lá. Inibina a secreção de LH, né? Pegaram a linha de raciocínio? Pegaram. Fez sentido, eu sei que fez. É impossível não ter feito sentido. É impossível não ter feito sentido. Vem comigo aqui, então, aqui agora, ó. Na ovulação, ocorre no dia 14. Então, o que é que nós temos na ovulação? Nós temos a ruptura do folículo maduro e a liberação do óvulo secundário. Então, nós temos a ruptura do folículo maduro e temos a liberação do ovócito agora secundário. Nós temos um mecanismo de feedback positivo para que haja ovulação. Os níveis elevados de estrogênios no final da fase pré-ovulatória estimulam o quê? A liberação mais frequente de GNRH e a secreção direta de LH pela adenipófise. O pico de LH, aí, pessoal, vocês sabem, né? Livro é livro, né? Segundo Tortora, trouxe até aqui para vocês, 9 horas após o ápice. Aqui, ó, segundo Tortora. Segundo o... Esse aqui é... O Junqueira, segundo o Junqueira, a ovulação é desencadeada cerca de 24 horas após o pico de secreção de LH. E segundo o Silverton, cerca de 16 a 24 horas após o pico de LH. Como é fisiologia? Vamos pelo Tortora aqui. Vamos pelo Tortora, então, pelo Silverton, tá? Então, por volta aí de 9 horas após o pico de LH, acontece o quê? A ruptura do folículo terciário e a expulsão do óvulo secundário. Opa! O óvulo secundário foi lá em direção às fímbrias, ser captada lá, chegou no infundíbulo, chega na ampola, viaja para ser fecundado ou não lá. Beleza. Então veja só aqui comigo, ó. No meio do ciclo, uma salva de LH deflagra a ovulação. Olha aqui. Profundo, no meio de um ciclo, a salva de LH deflagra a ovulação. Então, veja só, altos níveis de estrógenos do folículo ovariano quase maduro estimulam a liberação de GNRH e LH. O GNRH promove a liberação de FSH e LH pela adenipófise e o pico de LH faz o quê? Desencadeia a ovulação. E aí nós temos aqui o óvulo secundário liberado. Mas aí vocês viram, né? Fica aqui um restinho de células que vão se transformar em quê? No corpo lúteo. Então, na fase pós-ovulatória agora, veja só, na fase pós-ovulatória, ela é a parte mais constante do ciclo. Num ciclo de 14, ela dura 14 dias aí, em um ciclo de 28 dias. Então, enquanto que aquela fase folicular, a fase pré-ovulatória é a que mais variável entre as mulheres, a fase ovulatória, a fase pós-ovulatória, perdão, a fase lútea aqui, ela é a fase que menos varia nas mulheres. Se um ciclo de 28 dias, ela é a mais estável e dura aproximadamente 14 dias. E aí, quais são os eventos que vão acontecer aqui no ovário? Opa! No ovário, tu vai ter as células da teca e a das granulosas se transformando em quem? Em células do corpo lúteo. E sobre a influência do LH, vai secretar o quê? Principalmente progesterona, relaxina e inibina. Mas quem que a gente quer saber? Sobre a influência do LH, o corpo lúteo vai secretar a progesterona. Lindo de bonito, perfeito. E o que é que no útero vai acontecer? Ah, o útero vai ficar bonito. Antigamente ele estava na fase proliferativa, né? Após a ovulação, que agora a gente tem um monte de progesterona lá por causa desse corpo lúteo aqui, que foi formado, a progesterona e os estrógenos do corpo lúteo promovem o crescimento, o espiralamento, ou seja, vai ficar espiralada as glândulas endometriais. Então, a progesterona e o estrógeno do corpo lúteo vai promover o crescimento, o espiralamento das glândulas endometriais. A vascularização do endométrio superficial aumenta. O endométrio se espessa. Ele fica no jeito de receber um ovócito aqui. Ele fica no jeito de receber um zigoto. No jeito. Bonitinho para receber um zigoto. Então, as glândulas endometriais, elas já passam a secretar glicogenato e agora? Será que é agora que eu cumpro meu papel? Será que é agora que eu viro mãe? E aí, qual de vocês que estão assistindo esse vídeo que vão virar mãe aí? Esse ano? Quem? Rapaz, brincadeira, hein?
Vamos lá, comigo. Aí ele fica lá no gelo, lá no endométrio, todo dele fica bonito, bonito, recheado. As arteríolas ficam lá espiraladas, as glândulas ficam espiraladas, fica irrigada, fica cheio de vasos sanguíneos lá. E aí? Se não fertiliza, esse trabalho todo que tu faz todo mês pra não engravidar, tá vendo aí? É por isso que tem que engravidar. É por isso que tem que engravidar, meu irmão. O corpo faz um trabalho desse aí todinho para no final não receber lá o espermatozoide e não fazer o zigoto e não fazer a anidação lá. Aí o bichinho do útero fica triste. Fica triste. E aí ele vai chorar porque não teve a fertilização. E aí, se não teve a fertilização, o útero chorando é o quê? É a menstruação. Então, se não houver fertilização, o corpo lúteo degenera após cerca de 2 semanas e se torna o corpo albicans. A queda dos níveis hormonais, a queda no nível de progesterona, de estrogênio, remove o feedback negativo, né? Promovendo a retomada do crescimento folicular e o início de um novo ciclo. Então, vejam só, quando nós temos a queda aqui dos níveis hormonais de progesterona e estrógenos, no final, queda de estrógeno, queda de progesterona, vai me estimular o quê? As minhas células lá da adenopófise a começarem um novo ciclo, a iniciarem um aumentozinho do FSH, tá? Mas se houver fertilização, o corpo lúteo persiste, além de 2 semanas, graças ao HCG produzido aí pelo córeo do embrião, que é aquela historinha que nós falamos lá em cima. Então, veja só aqui, ó, nós passamos pelas fases. Na fase menstrual, nós tínhamos terminado lá o ciclo, nós tínhamos terminado lá a fase lútea com a baixa de progesterona, com a baixa de estrogênio. Ok. Como nós tivemos a baixa de estrogênio, baixa de progesterona, na fase menstrual nós vamos começar como? Aumentando aqui os níveis de FSH. Por quê? Porque no ciclo, na fase que estava atrás dele, na fase lútea, nós tivemos uma queda dos hormônios, da estrogênio, da progesterona, por isso que o FSH agora ele começa a aumentar. Só que ele está aumentando aos poucos. Então, as minhas células foliculares, elas estão se desenvolvendo aos poucos, então vão secretando estrogênio pouco a pouco, né? E como é que está o endométrio nessa situação? O bichinho está chorando. Não houve fertilização, ele chora. Descamação do endométrio, tem a vasoconstrição das arteríolas espiraladas, diminuição do oxigênio, a baixa do estrogênio e progesterona estimula as prostaglandinas, e aí vai haver a descamação. Então, no endométrio, nós estamos observando a descamação, mas os ovários eles já estão começando, né? Estão começando aqui a secretar um pouquinho de estrógeno, por quê? Porque o FSH começou a trabalhar de novo, né? Beleza, Samuel, entendi. Aí a gente entra na fase pré-ovulatória, que nos ovários será a fase folicular e no endométrio será a fase proliferativa, a fase de crescimento, né? Então isso aqui corresponde à fase pré-ovulatória. E aí o que é que vai acontecer? Os hormônios sobre o estímulo do FSH, o ovário sobre o estímulo do FSH vai fazer o quê? Sobre o estímulo do FSH, eu começo a desenvolver os meus folículos, só que tem um que está se destacando lá. O bichão lá tem mais sensibilidade ao FSH, aquela coisa, aquela mãe e tal. Aí ele começa, vamos produzir estrogênio. Ele tá lá se maturando, tá folículo secundário, folículo terciário, bora produzir estrogênio, aromatase, Ele vai aumentando. Só que o que é que tá acontecendo com o FSH nesse exato momento? O FSH tá diminuindo. Por quê? Porque quantidades leves, moderadas de estrogênio faz um feedback negativo onde? No FSH. Eita, beleza, Samuel. Isso aí mesmo, tô entendendo tudo agora. Só que até certo ponto, né? E você veja só, enquanto isso, aqui na fase folicular, o endométrio, concomitantemente, ele está passando aqui pela fase de proliferação, pela fase de crescimento. Então, começo a aumentar, começo a espessar aqui um pouquinho o meu endométrio, né? Beleza, começo a
dá vida ao meu endométrio. O estrogênio, né, vai dando vida ao endométrio. Ele está crescendo. Beleza, é isso que está acontecendo. Só que aí a gente chega numa fase tão alta de secreção de estrógeno que o que antes era um feedback negativo se transforma em um feedback positivo. E aí o feedback positivo vai levar ao quê? Vai levar ao pico de LH e ao pico aqui de FSH. E por que o pico de FSH, Samuel, ele é menor que o pico de LH? Porque nós temos a inibina. A inibina inibe o FSH. Então, embora a gente tenha um pico, só que é um pico menor. Beleza? Então, o LH, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a ovulação. Então, o ovócito secundário agora foi liberado. E quem que vai estar lá nos ovários agora? Quem vai estar lá nos ovários é o corpo lúteo. Então, olha aqui, ó, a bonita, a da progesterona, aqui, ó. Então, na fase lútea, a gente tem quem agindo? A progesterona lá nos ovários, né? Na fase pós-ovulatória, observando os ovários na fase lútea, o corpo lúteo está lá, ó, produzindo progesterona para cá, progesterona para cá, progesterona para lá. E o que é que está acontecendo lá com o endométrio? Ah, o endométrio está secretor. As glândulas lá secretando glicogênio, as artérias, as glândulas, tudo espiralada lá, todo mundo louco. Vem, vem zigoto, vem zigoto, vem zigoto, vem zigoto. E aí? Se não vier, cerca de 12 dias, o corpo albicans. Corpo albicans, ó. Corpo lúteo. Cai, forma o corpo albicans. A gente tem queda nos níveis de progesterona, de estrógeno, progesterona. E aí? E aí? Teve queda nos níveis de estrógeno e progesterona. O que é que vai acontecer de novo? Menstruação. E tome-lhe. E tome-lhe esse ciclo aí durante a menacme da mulher. O que é menacme, Samuel? Menacme é o período reprodutivo da mulher. Então, no período que corresponde à puberdade até a menopausa. É chamado de menacme, tá bom? Eita! Vocês entenderam, né? Deu para entender. Eu acho que deu para entender sim. Curvas de níveis plasmáticos de hormônios hipofisários e avariantes ao longo do ciclo menstrual e sua correlação com as modificações do endométrio. Isso aqui que a gente conversou. Olha aqui, que bonito. Em A, nós temos o endométrio na fase proliferativa. As glândulas, elas são mais retas. As glândulas uterinas, indicadas por asterisco, elas são retilíneas. Então, veja só, aqui, ó, na fase de crescimento, as glândulas, elas são o quê? Mais retilíneas. Mas na fase secretora, pessoal, fase de crescimento ou proliferativa é a mesma coisa. E a fase secretora, ou fase lútea aqui, né? Nós teremos o quê? Nós teremos as minhas glândulas aqui, ó, todas espiraladas. Então, aqui nós temos o endométrio na fase luteal do ciclo menstrual. As glândulas uterinas, elas se tornam tortuosas e o seu lúmen dilatado é preenchido por secreção. Então, mais uma vez aqui, ó, GNRH é quem estimula a hipófise a produzir o FSH. O FSH, ele vai agir lá nos folículos, promovendo o desenvolvimento do folículo ovariano e secretando aí os estrógenos, né? E aí esses estrogênios, em baixa quantidade, ele faz feedback negativo sobre o hipotálamo, sobre a hipófise. Só que quando a gente alcança um nível alto de estrogênio, aí a gente faz um feedback positivo, o que nos leva a um pico de LH, e o pico de LH nos leva à ovulação. E aí, o que antes eram as estruturas que abrigavam o ovócito, e resta lá no ovário, é o corpo lúteo. E o corpo lúteo vai ser aí o responsável por secretar progesterona. Acabou. É essa a lógica da coisa. Então, aqui, ó, só as diferenças, né? É tudo o que nós conversamos. Quero que você pause e dê uma lida aqui. É tudo o que nós conversamos. Pause e leia. Você vai pausar e vai fazer o quê? Ler. Pausou? Mesma lógica aqui também, ó. Mesma coisa. A gente passou aqui, ó. Aqui, representado em roxinho, nós temos a fase folicular.
inicial. Nós estamos aqui nesse gráfico mostrando a fase folicular inicial. Na fase folicular inicial, nós temos baixos níveis de estrogênio que exercem retroalimentação negativa sobre o GNRH, sobre o FSH e o LH. O estrogênio vai promovendo aí a maior secreção de estrogênio pelo... O estrogênio promove maior secreção de estrogênio pelo folículo. E aí aqui o Silverton fala sobre o hormônio antimileriano, que é... Eu nunca vi cobrar de vocês. Mas não nesse quesito aqui. Mas veja só, o hormônio antimileriano, ele previne que mais folículos se desenvolva, tá? Então, só é um adendo que o Silverton coloca aqui, que além do estrogênio, nós também temos aí a secreção aí do hormônio antimileriano também, e acaba com que esse hormônio antimileriano secretado faz com que a gente tenha só um folículo sendo escolhido aí durante o processo de desenvolvimento. Beleza. E na fase folicular, já tardia, e a ovulação, nós temos níveis elevados de estrogênio, somado aos níveis crescentes de progesterona, causam o quê? Um pico de LH. E aí o FSH é suprimido aí principalmente pela inibina. Aí tá aqui, ó, aí ovulou. Aí a gente entra na fase lútea inicial, a combinação do estrogênio e a progesterona inibe o FSH e o LH, e a fase lútea tardia é quando o estrogênio e a progesterona decaem, quando o corpo lúteo degenera, e as gonadotrofinas aí iniciam o desenvolvimento de um novo ciclo, aqui no ciclo menstrual. E assim fica eternamente. Esse quadro aqui é aqueles dois, só que sobrepostos. Eu quero que nesse quadro vocês batam o olho e saibam quais que são as fases. Quem que está mais alto no início? Não quero saber de nada. Tu já sabe o ciclo inteiro. Agora eu tô te ensinando a responder questão. Eu tô te ensinando a responder prova. Se cair uma questão aqui dessa prova, já vi questões que só pedem, aqui tá ocultado aqui, ó, e te pergunta quem é esse aqui. O ciclo já tá na tua cabeça. Eu não vou repetir ciclo na tua cabeça aqui não, porque tu já sabe. Eu quero só que você decore agora aqui esse gráfico que pode estar na sua prova. Então veja só. Quem que está mais alto inicialmente? O FSH. No meio do ciclo menstrual, você tem o mais alto de todos, apiculado. Quem que é ele? É o LH. E quem que precede o pico de LH? O estrogênio. E na fase lútea, quem que vai estar agindo? A progesterona. Então, fase menstrual, fase folicular, a ovulação, fase lútea. Pessoal, tá na cabeça, já era. Guardou. Quem é mais alto no início é o FSH. Então, essa primeira seta aqui, ó, independente de qual prova, se esteja preto e branco, aqui, eu sei que mais alto vai ser o FSH. Se for esse mesmo gráfico, tá? Se for esse mesmo padrão de gráfico aqui. Eu já vi cobrarem assim de vocês, tá? E no meio tem um pico aqui, ó, um pico de LH, tá? Um pico de LH, tá? Quem que precede o pico de LH? O estrogênio. E quem que tá sozinho lá na fase lútea, dominando tudo? Porque quem tá agindo aqui é o corpo lúteo? Progesterona. Já era. Integrando tudo o que nós falamos mais uma vez. Já foi cansativo para vocês, né? FSH promove o crescimento do folículo, dos ovários ovarianos, né? Faz lá folículo primário, folículo secundário, blá, 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 vai maturando, né? Quando nós temos a maturação de um folículo dominante, nós temos aqui a secreção de estrogênio e de inibina pelas células granulosas, certo? E aí, nós estamos aqui na fase folicular, né? Quem precede isso daqui era justamente a menstruação, né? No endométrio. Então, a gente começa aqui, ó, no útero, a reparar e proliferar o endométrio, certo? Por quê? Porque o estrogênio permite isso daqui, esse reparo e a proliferação do endométrio, tá? Quando nós alcançamos níveis elevados de estrogênio, nós vamos repercutir em um feedback positivo sobre o LH, que nos vai levar à ovulação e, consequentemente, à formação de um corpo lúteo, que vai fazer o quê? O corpo lúteo promove uma secreção aumentada de progesterona e estrógeno pelas células do corpo lúteo,
levam a secreção aumentada de inibidas também pelas células do corpo lúteo. E como é que fica o endométrio? Ah, o endométrio aqui ele fica caloroso, né? Então nós temos aqui ó, o preparo do endométrio para a chegada de um óvulo fertilizado. Aqui ficou pronto para menstruar. Só que se não houve pronto para menstruar, não. Pronto para abrigar o zigoto. Mas se não houver fertilização, nós vamos ter aí a degeneração do corpo lúteo, não, o corpo álbicas, e a ausência de secreção de progesterona e estrógeno pelos corpo álbicas, vai ocorrer o quê? A menstruação, tá bom? Mesma lógica, tudo o que nós conversamos, aumento do estrogênio. Quando nós temos o estrogênio no seu máximo, no seu pico, ele me leva a um feedback positivo e a secreção de LH. E com a secreção de LH, nós temos o período de ovulação. Após isso, nós teremos quem aqui? Nós teremos a formação do corpo lúteo, que foi a estrutura que ficou restante lá nos ovários. E o corpo lúteo vai fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha a secreção de progesterona. Se o corpo lúteo degenera, se o corpo lúteo degenera, vai começar a ter queda na progesterona, no estrogênio, e isso vai me levar ao quê? Vai me levar à menstruação, certo? E aí, veja só aqui, ó, a fase proliferativa é garantida aí pelo estrogênio, certo? As glândulas elas vão ficar mais retificadas e a fase secretora ou fase luteal, devido à progesterona, nós teremos as ramificações das glândulas, elas vão ficar mais ramificadas e aquela coisa e tal que a gente conversou. E aí, existe um método que as mulheres também utilizam como anticoncepcional, que é a temperatura corporal. O que é essa temperatura corporal? Na fase secretora, na fase lútea aqui, ó, as mulheres geralmente tendem a ficar mais quentes, elas tendem a ter uma temperatura maior, tá? Então, durante a fase lútea, essas mulheres elas tendem a cursar com o aumento da temperatura basal corporal. É isso. E qual que é o papel do estrogênio? O estrogênio, ele controla o desenvolvimento das características sexuais primárias das mulheres, então ele estimula lá o processo de formação da genitália externa feminina, assim como os androgênios controlam nos homens. Então o estrogênio, mais famigerado, é o hormônio feminino, né? Mas não é por causa que é hormônio feminino que homens não têm, não. O estrogênio, os homens também têm estrogênio. O estrogênio, ele é um fator protetor cardiovascular, o estrogênio em níveis basais. Eu não estou falando de anticoncepcional por estrogênio, não, nada disso. Estou falando do endógeno, do que é seu já. Ele é um fator protetor para o cardiovascular, para os ossos, eles estimulam os osteoblastos, certo? Enfim, o estrogênio controla o desenvolvimento das características sexuais primárias nas mulheres, assim como os androgênios controlam os homens. Os estrogênios também controlam a mais preeminente característica sexual da mulher, que é o desenvolvimento das mamas, o padrão de distribuição de gordura corporal nos quadris e nas partes superiores da coxa. Entretanto, outras características sexuais secundárias são determinadas por androgênios, que principalmente os androgênios femininos advindo do córtex da suprarrenal, certo? Então, o androgênio ele também vai ter papel importante nas mulheres, da mesma forma que o estrogênio tem papel importante no homem. O crescimento de pelos pubianos e axilares e a libido feminina estão sob controle dos androgênios da suprarrenal. Então, aqui, ó, o papel do estrogênio nas mulheres, né? Ele está relacionado aí com formação de proteína, distribuição de gordura, o controle do colesterol e a preservação de cálcio. Então, essas são algumas das funções do estrogênio feminino. Beleza? Tá, Samuel. Entendi tudo. Graças a Deus, no nome de Jesus, entendi o ciclo menstrual. Fez sentido na minha cabeça, pessoal. Eu não me considero uma pessoa inteligente. Não me considero de verdade. Eu falo isso sem modéstia, sem nada. Eu me considero uma pessoa esforçada. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Não tô querendo ser modesto. Minha esposa mesmo tá comigo aqui, tá perto de mim aqui. Ela sabe que uma hora dessa estou falando aqui a verdade para vocês. Se vocês soubessem quanto tempo eu demorei para entender o ciclo menstrual, eu tinha estudado no pré-vestibular. No segundo período, eu estudei isso aqui feito animal.
Feito animal mesmo assim, até entrar na minha cabeça. E hoje eu ter a oportunidade de estar aqui explicando para vocês. Então, de coração, eu sei que é um conteúdo difícil. Eu sei que é um conteúdo difícil. Então, se você não entendeu até aqui, pausa, respira e volta. Se entendeu, glória a Deus. Mas é tudo uma questão de esforço. De esforço. Ah, Samuel, tu não me considero inteligente. Eu não me considero... Pessoas inteligentes, elas têm facilidade em aprender. Só basta ouvir, só basta ler uma vez e pronto, e acabou. Pessoal, eu não sou assim. Eu não sou assim. Para eu dominar, eu tenho que ler 3 fontes, 4 fontes diferentes. Não é à toa que quando eu vou montar essas aulas de vocês aqui, eu já pego as referências de basicamente todos os livros que vocês usam. Eu pego Tortora, pego Silverton, pego Histologia do Junqueira, eu pego Muro, Anatomia, enfim. Eu, para aprender, eu tenho que me esforçar muito. Então, se você não entendeu até aqui, você precisa se esforçar mais. Então, volta lá, presta mais atenção, até ficar claro na sua mente. Eu acho que... A pausa filosófica aqui, né? A pausa filosófica aqui, do nada. Mas, enfim, eu acho válido sempre que eu posso estimular, sempre que eu posso dar força para alguém, eu tento. Por quê? A maioria das pessoas que hoje estão estudando são desinteressadas, cara. Meu Deus, o que vocês veem aí de gente que não tá nem aí para nada, não tá nem aí para estudar, pessoal. Vocês estão se formando na medicina. Hoje vocês estão no segundo período. Se esforcem para serem bons médicos. Se esforcem para serem bons médicos. Eu não estou falando para ninguém ser inteligente, não. Até porque inteligência é uma coisa aí muito relacionada à genética da pessoa. Ou a pessoa nasce inteligente ou não nasce. Agora, esforço é compromisso. Então, se você é uma pessoa compromissada, você vai ser uma pessoa esforçada. E é aquela famosa frase lá, né? O esforço supera o talento. E eu sou prova disso. Até minha esposa reproduziu uma frase comigo que eu achei, caraca, guardei essa frase no coração, né? Que é aquela lá, no longo prazo eu não perco. Por quê? Porque eu sou esforçado. Isso eu não tenho modéstia para falar. Não, eu sou esforçado realmente. Eu me esforço até a entender um conteúdo. É isso. Então é isso que eu tento estimular nas pessoas, para que vocês sejam esforçados, beleza? Se vocês dominarem esses conteúdos aqui agora, quando vocês chegarem lá na frente, vai estar muito mais fácil. Vocês vão estudar um conteúdo que é chamado de amenorreias. Quando vocês estiverem lá para estudar amenorreias, a ausência de menstruação, no caso, que pode ser de causa primária, de causa secundária, enfim, tem as suas etiologias. Vai ficar muito mais simples se vocês já tiverem estudado isso aqui a fundo agora. Por isso que minhas aulas são compridas, porque eu tento trazer o máximo que eu conseguir para vocês, para quando vocês chegarem lá na frente, vocês já terem o conhecimento prevasto, mas eu vou esquecer. Pessoal, mas uma vez que está aqui na memória, para você recaptar o conhecimento que está na sua memória, cada vez fica mais fácil. Então lá vocês não vão se esforçar do mesmo tanto que vocês estão se esforçando para aprender hoje. Beleza? Pausazinha filosófica, espero ter motivado alguém a ser melhor, né? E estamos aqui para isso. Tá, Samuel. E se houver fertilização? Veja só. A fertilização, ela tende a ocorrer 24 horas após a ovulação. Então, a fertilização, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, tende a ocorrer 24 horas após a ovulação. O espermatozoide capacitado, ele vai liberar enzimas a partir da sua estrutura que é chamada de acrossomo, que aí a gente vai conversar sobre acrossomo quando nós estivermos na parte do sistema reprodutor masculino. Ele libera essas enzimas que tem no acrossomo para penetrar as células da zona pelúcida que circundam o ovócito. Então, aqui nós temos o ovócito secundário, que estava, né, aqui, em uma segunda divisão meiótica suspensa ainda, na fase de metáfase, né? Então, prófase era lá o ovócito primário, metáfase é o ovócito secundário, ele estava aqui, né, com essa divisão meiótica suspensa, e aqui nós temos o remanescente, o primeiro corpúsculo polar. Tá, e aí o que acontece? Quando o primeiro espermatozoide penetrar o ovócito e fertilizar, o que vai acontecer?
as membranas do espermatozoide e do ovócito vão se fundir, desencadeado o que é chamado de reação cortical. E a partir dessa reação cortical, quando há essa reação cortical, esse ovócito aqui meio que ele se blinda para que nem mais um outro espermatozoide venha adentrar aqui dentro. Então, só um nível de curiosidade para vocês. Quando existem gêmeos monozigóticos, são gêmeos monozigóticos, você tem os espermatozoides alcançando o ovócito secundário exatamente no mesmo milésimo, no mesmo segundo, no mesmo momento. Por quê? Porque depois que acontece essa reação cortical aqui, nenhum mais outro espermatozoide consegue entrar. Vocês sabem, né? Gêmeos podem ser monozigóticos ou dizigóticos. Dizigótico é quando você tem a liberação de dois ovócitos secundários captados aí pelas tubas uterinas. E aí você tem um espermatozoide encontrando um ovócito e outro espermatozoide encontrando outro ovócito. Então, tanto que esses irmãos que são dizigóticos, geralmente eles são pouco parecidos entre si. Justamente porque você tem um ovócito diferente de outro ovócito e um espermatozoide diferente de outro espermatozoide, né? Agora, em gêmeos monozigóticos, a gente tem a presença de dois espermatozoides aqui, ó, adentrando no mesmo momento aqui, antes que aconteça a reação cortical, porque depois que acontece essa reação cortical, aí esse ovócito aqui, ele fica agora específico para esse espermatozoide que conseguiu penetrar, entendeu? E aí o núcleo do espermatozoide vai se mover para dentro do ovócito. O núcleo do ovócito completa a divisão meiótica. Lembra lá que a segunda divisão meiótica ela só vai ser completada quando houver a fertilização. Era isso que eu estava contando para vocês. E aí, a partir disso, os núcleos do óvulo e do espermatozoide vão se fundir, formando o núcleo do zigoto. E aí, um aspecto interessante também, né? No ensino médio, a gente sempre estuda, né? O zigoto, ele penetra no óvulo. O zigoto penetra no ovócito secundário. Ele só é um óvulo depois que ele completa a divisão meiótica. Entenderam a lógica? Então, tipo assim, a gente meio que... porque é um estudo mais simples, né? Ensino médio, tal, ensino fundamental. É coisa mais simples, então ninguém vai detalhar tanto, né? Mas o mais correto é o quê? É um espermatozoide penetrando, adentrando um ovócito secundário. Porque quando o ovócito secundário se encontra aí com o espermatozoide, aí quando esse espermatozoide entra, é aí que nós temos o núcleo do ovócito completando a sua divisão meiótica. Aí ele completa a sua divisão meiótica, tá aqui o segundo corpúsculo polar sendo expulso, e a partir disso nós temos a formação do zigoto. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, a ovulação, depois fertilização, que geralmente tende a ocorrer na ampola da tuba uterina. Aí nos dias 2 e 4, a divisão celular ocorre, então está de 2 células, 4 células, 8 células, mórula, até a fase de blastocisto, quando o blastocisto ele chega ao útero, e nos dias 5 e 9 aí, eles fazem a implantação do blastocisto. E a partir disso, a gente tem o desenvolvimento aqui do embrião, né? Então, o embrião ele vai se desenvolver e vai flutuar no líquido amniótico. Ele obtém o oxigênio vindos principalmente pela placenta e pelo cordão umbilical. E como destaque aqui, né, as veias umbilicais, né? Então, a veia umbilical sendo a responsável por levar sangue oxigenado para essa criança em desenvolvimento. Então, parte do material é trocado através das membranas da placenta por difusão, mas outros materiais precisam ser transportados aí por essa placenta. Beleza? Então tá. O feto se desenvolveu. O feto se desenvolveu. Então, quando ele está completamente desenvolvido, a gente vai iniciar o processo do trabalho de parto. Então, nós vamos expulsar essa criança que completou o seu desenvolvimento. Lembrando que abaixo de 37 semanas é prematuro, tá? Abaixo de 37 semanas é prematuro. Então, quando o trabalho de parto começa, o feto normalmente está posicionado no útero com a cabeça para baixo. Isso aqui é o que nós chamamos de apresentação cefálica, é o que ocorre na maioria das vezes. E aí, vejam só, que aqui, ó, o colo do útero, ele ainda está bonitinho segurando aqui, né? Só que conforme essa criança ela vai escorregando aqui,
mediado aí pelas prostaglandinas que vão afinando o útero aqui, começa a haver uma dilatação cervical, uma dilatação do colo uterino. Então, as contrações uterinas empurram o feto contra o colo amolecido, estirando e dilatando. E, por fim, por sua vez, nós temos o parto propriamente dito. Uma vez que o colo do útero esteja completamente dilatado e estirado, as contrações uterinas empurram o feto através da vagina. E aí eu lembro que eu expliquei isso aqui para vocês no primeiro período. Eu expliquei isso daqui como sendo um mecanismo de feedback positivo. Veja só, o principal exemplo de feedback positivo que existe é sempre esse. Eu sempre gosto de utilizar isso porque faz muito sentido. O feto ele vai descendo para a parte inferior do útero, né? E aí o colo do útero ele começa a se estirar. O colo do útero estirado ele secreta um hormônio que é chamado de ocitocina. A ocitocina ela promove mais contrações uterinas. E a ocitocina, ela promove mais prostaglandinas nas paredes do útero. E as prostaglandinas é que vão ser responsáveis aí por deixar o útero mais afilado, certo? E aí essas contrações uterinas, elas promovem aí mais estiramento do colo uterino. É o que, Samuel? É só mais. É por isso que é um feedback positivo. É tudo mais. Então, o feto, ele estira a parede uterina. O colo do útero. Conforme o colo do útero é estirado, eu libero ocitocina. A ocitocina, o hormônio liberado, ocitocina, ela vai estimular mais contrações uterinas. E as contrações uterinas estimulam mais o útero a estirar-se. E o útero a estirar-se promove mais secreção de ocitocina. E a ocitocina promove mais contrações uterinas. E as contrações uterinas promovem mais o colo do útero a se estirar-se. Assim a gente fica como se fosse num feedback eterno. E quando é que esse ciclo é rompido? Quando o nascimento do bebê, quando o bebê nasce, quando o bebê sai, aí nós temos um interrompimento dessa cascata. E aí o principal risco de feedbacks positivos existentes é justamente quando não há a quebra desse feedback. Porque aí fica levando a um ciclo vicioso aí, pode levar a complicações. E aí a gente divide o parto em fases. A gente tem o que nós chamamos do trabalho de parto dividido em 3 principais fases. Então nós temos o estágio de dilatação, o estágio de expulsão e o estágio de dequitação, é o estágio placentário, o estágio de dequitação da placenta, de remoção da placenta. Então, veja só, o tempo, desde o início do trabalho de parto até a dilatação completa do útero, é o estágio de dilatação. Então, é o período que nós iniciamos aí a dilatação do colo do útero até o estágio de dilatação completa, né? Então, é o que nós chamamos de estágio de dilatação. É o período que se dilata, vá. É isso aí. Essa fase, ela dura aproximadamente aí entre 6 e 12 horas e apresenta contrações regulares do útero, geralmente uma ruptura do saco amniótico e a dilatação completa até 10 centímetros do colo do útero. Se o saco amniótico não se romper espontaneamente, ele é rompido intencionalmente pelo médico, tá? Então, essa fase aqui, nós esperamos o estágio de dilatação aproximadamente até 10 centímetros. E aí, como que a gente sabe que alcançou 10 centímetros, Samuel? Pelo toque vaginal. Então, o toque vaginal, um dos motivos, apesar de hoje já estar bem mais descontinuado, mas antigamente era mais famoso, né? O toque vaginal é justamente para saber a abertura, né? Quantos centímetros está dilatado. Porque aí com 10 centímetros, por volta de 10 centímetros, né, a gente já vai entrar no estágio de expulsão. O tempo varia aí entre 10 minutos até mesmo algumas horas. Desde a dilatação cervical completa até o parto do bebê, é chamado de estágio de expulsão. E o estágio placentário, ou estágio de dequitação, é quando o tempo aí de 3 a 5 minutos ou até 1 hora ou mais após o parto, em que a placenta uterina seja expelida pelas contrações uterinas. É o chamado estágio placentário. Essas contrações também contraem os vasos que foram lacerados durante o parto, reduzindo a probabilidade de hemorragias. E aí considera-se que a gestante ela está em trabalho de parto quando nós não, né, as mulheres gestantes, quando elas têm a contração rítmica e efetiva que leva à dilatação e o esvaecimento do colo uterino aí aproximadamente 10 centímetros, né? Então, estágio de dilatação, estágio de expulsão e o estágio placentário. E aí,
o estágio de dilatação, às vezes ele pode ser falado aí, né? Em fase latente, enquanto o colo ele ainda está meio que fechado, né? Então, é a fase mais inicial. E a fase ativa, propriamente dita, quando o colo do útero ele já está bem apagado. Então, a fase ativa é quando nós já temos o apagamento do colo do útero, ou seja, ele vai ficando mais esvaecido, certo? E, posteriormente, o período expulsivo, aqui, ó, coroando o nascimento, e a fase de dequitação placentária, a fase de expulsão placentária. Beleza? E aqui agora também, um papinho mais de boa sobre as glândulas mamárias. Então, assunto bem complexo, tá? Quem quiser pausar, pausa aí, descansa, bebe mais uma água. Eu não tô parando muito porque eu não quero terminar essa aula muito tarde da noite, que eu preciso dormir. Faz aí algumas semanas, mais aproximadamente um mês aí que eu venho sem dormir direito, né, na rotina puxada aqui. E a minha meta é terminar essa aula hoje mais cedo, então por isso que eu não vou pausar aqui agora. Mas, cansou? Pausa, vai tomar uma água, vai ao banheiro, relaxa. Nós vamos iniciar outro raciocínio clínico aqui, tá bom? Então, tá de boa. Conversando agora aqui um pouquinho sobre as glândulas mamárias. Então, a mama, pessoal, ela é uma projeção hemisférica localizada anteriormente ao músculo peitoral maior e o serrátil anterior. Então, ele fica localizado anteriormente a esses dois músculos, guardem, peitoral maior e serrátil anterior. E ele fica conectado a esses músculos por o que nós chamamos de fáscia, pela fáscia muscular. Então, eles ficam conectados a esses músculos pela camada de fáscia, que é composta por tecido conjuntivo denso não modelado. E essas glândulas mamárias, elas são características de mamíferos e são consideradas glândulas sudoríparas modificadas. Então, são glândulas sudoríparas que tem na pele, mas aqui são glândulas sudoríparas modificadas, certo? Produtoras de leite. As glândulas mamárias na mulher, elas consistem, vejam só, as glândulas, elas consistem de 15 a 25 glândulas, certo? E cada mama, ela tem aí entre 15 a 20 lobos, beleza? Então preste atenção aqui, ó. Esses 15 a 25 glândulas ou 15 a 20 é a mesma coisa, tá? É as referências que são diferentes. Aqui quando a gente fala de lobos, a gente está mais voltado para a parte de histologia do Junqueira, entendeu? Então, a cada mama, ela tem aproximadamente aí, ó, 15 a 25 lobos, tá? 15 a 25 lobos. Tá, Samuel, entendi. E esses lobos, eles possuem compartimentos menores chamado de lóbulos. Então, eu tenho 15, eu não, né? As mulheres, elas têm 15 a 25 lóbulos e dentro de cada lóbulo existem os lóbulos. E aí, nos lóbulos, encontram-se os alvéolos glandulares, que são as glândulas secretoras de leite, tá bom? Então, vejam só aqui, ó, as glândulas mamárias atuam na síntese, na secreção e na ejeção do leite, na lactação. Então, aqui, ó, a gente consegue ver, né, a região da papila mamária, que ela é de tecido epitelial estratificado. Nós conseguimos observar aqui também uma coloração diferente, mais pigmentada, devido à maior quantidade de melanócitos, que é chamada de auréola, que possui algumas glândulas, certo? E aqui, ó, a gente consegue ver, né, no plano sagital, o músculo peitoral maior, certo? E aí ele vai já as glândulas mamárias, né, as mamas, elas estarão justamente apoiadas sobre o músculo peitoral maior e o serrátil anterior, e eles ficam conectados a esses músculos pela fáscia peitoral. Então, essa estrutura aqui, ó, a fáscia. Então, a fáscia dos músculos é que permite a ligação aqui das glândulas mamárias, certo? E aí nós temos aqui, ó, um lóbulo que vai conter os alvéolos glandulares, tá? E aí nós teremos as ramificações que nós vamos conversar daqui a pouco. Veja só aqui, ó, nessa estrutura. Nessa imagem, a gente consegue diferenciar bem aqui, ó, o lobo. Então, veja só aqui, ó. Isso aqui é um lobo. Então, cada mama tem de 15 a 25 lobos. E quando a gente pega um único lóbulo aqui, ó, quando a gente pega um único lobo,
um único lóbulo, tá vendo aqui, né? A gente vai dar o zoom aqui, ó, e aí nós vamos conseguir ver aqui, ó, a região dos alvéolos, certo? E esses alvéolos, eles são envoltos pelas células mioepiteliais, que são as células justamente que fazem a contração desses alvéolos e ajudam na expulsão do leite que é produzido aqui por esses alvéolos, tá? Outra estrutura também que é possível a gente observar aqui são, né, os ligamentos de Cooper. Esses ligamentos de Cooper aqui é como se fosse o sutiã natural da mulher, tá? E aí, conforme a mulher envelhece, esses e também, principalmente, mulheres que fazem muito exercício físico de impacto, por exemplo, elas tendem a ter a força têncil desses ligamentos enfraquecida. Então, com envelhecimento, ou então com exercícios de impacto. E aí, por isso que é importante a utilização do sutiã, né, durante a prática de exercício físico, para mulheres que correm muito, porque ela evita o desgaste desses ligamentos de Cooper e mantém os seios nos locais que normalmente eram para estar, né? Vocês entenderam. Mas esses ligamentos suspensores, com o envelhecimento, naturalmente ele vai tender a perder a sua força têncil e a mama ficar com um aspecto mais caído, certo? Tá, Samuel. Entendi. E aí, o que mais que eu tenho que saber sobre as mamas? Então, nós temos aqui a areola, né? A auréola, ela é um anel de pele pigmentado que circunda a mamila mamária central, que é mais protuberante. A auréola, ela possui glândulas sebáceas, como, por exemplo, as glândulas de Montgomery, que tornam levemente rugosa e produzem um sebo que ajuda tanto a reduzir as rachaduras na pele da papila mamária. Então, as glândulas existentes aqui na região da areola, elas vão servir para deixar essa mama lubrificada e impedir com que nós tenhamos lesão aqui, tá bom? Por atrito mesmo. E o mamilo, essa região mais central e protuberante, ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, que vai conter as aberturas espaçadas chamadas de ductos lactíferos, que é por onde emerge o leite, tá? E aí a gente ainda consegue definir aqui, ó, dividir essa mama em quadrantes, tá? Então aqui a gente tem a mama esquerda, aí a gente divide em quadrantes medial, tá? Se há que a mama esquerda, a gente divide em medial, mais próximo do externo, e lateral, mais próximo à axila. Então, quadrantes superiores e inferiores. Quadrante medial superior, esquerdo, no caso, né? Quadrante inferior medial, quadrante lateral e o quadrante inferior lateral também, né? Então, quadrante superior lateral e quadrante inferior lateral, tá? Pode também ser chamado, em vez de interno, medial, certo? Então, ou medial ou interno. Isso aqui vai ser muito interessante para vocês no aspecto do ósseo de vocês, porque, por exemplo, foi um tema do meu ósseo que foi cobrado. E para alguma áfia, eu acho que vai servir. Em alguma áfia, eu tenho alguma probabilidade muito grande de cair o exame físico das mamas, tá? E aqui, ó, quadrante superior medial ou interno, quadrante inferior interno, esquerdo, né? Sempre lembrem de falar. Quadrante superior lateral ou externo e o quadrante inferior lateral. Beleza, Samuel. Entendi. Guardei ali os principais pontos até esse primeiro momento. Entendi que as mamas elas são formadas por 15 a 25 lóbulos. E dentro desses lobos, nós temos vários lóbulos. E dentro desses lobos, nós vamos ter os alvéolos. E esses alvéolos eles vão ser revestidos pelas células mioepiteliais, que garantem a contração para que para que esse leite que foi ali produzido vá em direção aos ductos lactíferos. Ok, entendi também a estrutura histológica do mamilo, de ser um tecido estratificado, pavimentoso, a coloração em relação à maior pigmentação da auréola, por ter mais melanócitos. Ok. Outro aspecto interessante é a respeito da drenagem linfática. Então, a drenagem linfática, ela é tão importante você ter esse conhecimento aqui leve, porque é comum os aspectos clínicos de disseminação de metástase de câncer de mama, certo? Não é à toa que, por exemplo, quando vocês fazem o exame das mamas
na parte de RAM, vocês devem, no exame das mãos, fazer a palpação dos linfonodos, certo? Justamente aqui por essa drenagem linfática da região das mamas ser um alvo muito característico das metástases. Então é crucial devido ao seu papel na metástase das células cancerosas. Então a linfa, ela vai passar da papila, da auréola e dos lóbulos para o plexo linfático aqui, ó, subareolar. Então essa estrutura aqui toda, o plexo linfático subareolar, ele drena a linfa resultante aí da papila, da auréola e dos lóbulos, e a maior parte da linfa, cerca de 75%, sobretudo dos quadrantes laterais, drena para os linfonodos axilares aqui, ó. E aí é outro local, né, que também é muito característico de estar acometido, principalmente a região axilar na metástase do câncer de mama. E a linfa remanescente dos quadrantes mediais drenam para os linfonodos paraexternais opostos aqui, ó, que são esses linfonodos aqui, ó, paraexternais. E a linfa dos quadrantes inferiores, ela foi profundamente para os linfonodos abdominais. Mas quais que são os caminhos, né? A linfa dos linfonodos axilares drenam para os linfonodos claviculares e então para o tronco linfático subclávio, para posteriormente cair na circulação sanguínea, na circulação venosa, tá bom? E aí aqui você vai juntar esses aspectos aqui da drenagem para o exame que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Beleza, Samuel, ok, entendi. Outro ponto que você deve ter na tua cabeça também. Nas não grávidas, nas mulheres que não estão grávidas, estão fora da etapa de gravidez da lactação, as glândulas, elas são classificadas como glândulas inativas ou glândulas em repouso. Então, essas glândulas aqui, elas estarão em estágio de repouso. Nesse estado aqui, as porções secretoras, elas serão tubulosas, sendo denominadas aqui, ó, de ductos terminais, certo? De ductos terminais. O epitélio do ducto, ele é um epitélio simples, formado por células achatadas ou cuboides baixas, e em volta a esses ductos terminais, nós teremos a presença das células mioepiteliais contráteis de forma estrelada, que foi aquela imagem que eu mostrei a vocês. Os ductos terminais, eles vão se reunir, eles vão aqui, ó, se fundir, os ductos terminais, eles vão se reunir em ductos intralobulares, que vão se juntar para formar aqui, ó, os ductos extralobulares. Então, ductos terminais, eles se unem para formar os ductos intralobulares e que vão se reunir para formar aqui, posteriormente, os ductos extralobulares, certo? E estes vão se reunir no ducto galactófaro, aqui, ó, essa região mais centralizada aqui, mais próximo do seio lactífero, ou seio galactófaro, tá? Então, ductos terminais, eles vão se ramificar, né? Pensem aqui de dentro para em direção ao mamilo, né? Então, ductos terminais, eles vão se reunir em ductos intralobulares, porque ainda estão dentro dos lobos, posteriormente para ductos extralobulares, posteriormente para ductos lactófaros, ok? E esses ductos lactófaros, eles vão posteriormente o conteúdo que estiver aqui, né, será abrigado aqui pelo famoso seio galactófaro, que são essas dilatações que ocorrem aqui mais próximo à abertura do mamilo. Então, perto do mamilo, os ductos mamários ou ductos galactófaros, é a mesma coisa, vão se dilatar e vão formar os seios galactófaros, ou seios lactíferos, onde parte do leite será armazenada. E esses seios galactófaros, eles são revestidos por um epitélio cuboide ou colunar e se abrem independentemente nos mamilos. Então, vejam só o aspecto de ramificação: ductos terminais, ductos intralobulares, ductos extralobulares, ductos galactófaros ou seios galactófaros, certo? Perdão, ductos galactófaros que vão passar em direção aos seios galactófaros e, posteriormente, a abertura aqui nos seios galactófaros, tá? Ductos galactófaros ou mamários, tá? Que são esses aqui, ó. Eles vão abrir, se dilatar aqui no seio galactófaro
que é justamente onde é possível ocorrer o armazenamento de leite.